Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, quero deixar aqui o meu abraço virtual a todos os meus alunos. Estou com saudades de vocês, mas estamos juntos, tá certo? Bem, peço a vocês que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Acompanhe as atividades, estão sendo colocadas na agenda, está no grupo do WhatsApp e está também aqui disponível no canal, para todo mundo ter acesso, certo? Então, o que é que eu peço a vocês? Peço a vocês que organizem os passos de vocês para estudo. Deixe todo o material lá prontinho, tá certo? Tenha um tempinho reservado, o melhor horário para vocês, de acordo com a disponibilidade aí da família. Que tenha um tempinho para estudar, para se dedicar aos estudos, tá certo? A gente está separado fisicamente, mas o coração está unido, tá certo? Um dando força para o outro. Então, a gente não pode parar de estudar por causa disso, certo? Bem, gente, e hoje, para dar início à nossa aula, nós vamos trazer o componente curricular de ciências. E hoje nós vamos trabalhar o tema Os corpos produzem som. Quando nós batemos palmas ao término de um espetáculo, quando nós escutamos uma música, quando deixamos cair um jarro, seja de vidro ou de barro, tudo isso produz um som. Então hoje nós vamos conhecer mais sobre a produção do som, tá certo? Seja ela falada ou não, né? Através de instrumentos. Então eu peço a vocês que acompanhem a explicação. E logo após a explicação, nós vamos fazer a atividade da página 97, tá certo? Então, eu peço a vocês que acompanhem. Se tiver alguma dúvida, volta para o vídeo. Se tiver alguma dúvida, leia o texto no livro de vocês. O texto começa na página 93, tá certo? Então, acompanhe a explicação. Os corpos produzem som. O som é o resultado de um movimento vibratório que provoca uma perturbação no meio, cujo efeito é captado por seus ouvidos. Se você colocar a mão em sua garganta e emitir um som, sentirá sua garganta tremer. São os movimentos vibratórios das suas cordas vocais, provocando uma perturbação no ar. Como minha voz é produzida? Uma fonte de som que vibra no ar e cria uma frequência fundamental e outras harmônicas relacionadas e que define o timbre, a cor do som. Um aparelho que reforça ou amplifica a frequência fundamental e suas harmonias. Um irradiador de som que transfere o som para os espaços livres de ar e para os ouvidos. Para se propagar o som, precisa de um meio material, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Se pusermos nosso ouvido perto do chão, em uma estação de trem, sentiremos a vibração sempre que um trem se aproximar, o que prova que o chão é um meio sólido de propagação sonora. Da mesma forma, as baleias conseguem se comunicar emitindo sons que são audíveis às longas distâncias. O meio de propagação é a água, que se encontra no estado líquido. Ao ouvirmos uma canção no rádio, o som que ouvimos chega até nós pelo ar atmosférico, um meio gasoso. O ser humano se comunica emitindo sons que se propagam através do ar atmosférico, ou seja, a nossa fala, né? Em que meio se propaga melhor o som? Em geral, vamos lá. Menor velocidade de propagação, maior velocidade de propagação. Então, nós vamos ter aqui o estado gasoso, o estado líquido e o estado sólido. Som, produção, propagação e recepção do som. Então, nós temos aqui a fonte sonora,
o meio pelo qual ela se propaga e o receptor do som. Então, a fonte sonora é o local onde o som é produzido. O meio de propagação é o meio através do qual o som se propaga. No exemplo aqui, o ar. E o receptor do som é o local onde o som é recebido e interpretado. Na natureza, há corpos que produzem vibrações que se propagam em qualquer meio material, sólido, líquido e gasoso. Assim como que a eletricidade, dizemos que são os corpos bons condutores do som. Então, nós temos os bons condutores de som, o ferro, o alumínio e o ouro. Em geral, materiais maleáveis como lã, tecido e espuma, que não emitem vibrações e não dão origem a ondas sonoras, são assim corpos mal condutores do som. Então vamos lá para exemplos de mal condutores do som, porém bons isolantes sonoros. Nós temos a lã, o tecido e a espuma. Vamos lá para a nossa atividade do livro, na página 97. Na primeira questão diz assim: observe as imagens e escreva qual a fonte produtora do som em cada uma delas. Na primeira imagem, nós estamos vendo uma criança, um menino, como se ele estivesse gritando, certo? Como se ele estivesse gritando bem alto. Então, aí, gente, nós vamos ter a fonte aí será a vibração das cordas vocais, certo? Ok? Do lado, vocês vão ver o quê? Uma menina segurando aí um violão, né? Então, aí, nós vamos ter a vibração das cordas do violão. Lá embaixo, nós vamos ter aí um meninozinho na bateria. Então, aí o som ele vai ser retirado da vibração, da batida das baquetas nos tambores. E por último, nós temos a imagem do mar, das ondas do mar. Então, a vibração causada pelo movimento da água, né, formando aí as ondas do mar. Na segunda questão diz assim: de acordo com o que você estudou, o que você entende por som? Bem, gente, aí a resposta é pessoal, mas a gente pode dar aqui uma sugestão de resposta, certo? Então, o som, ele é o resultado de um movimento vibratório que provoca uma perturbação no meio. Bem, realizada a atividade da página 97, agora eu vou explicar para vocês a atividade da página 98, tá certo? Na página 98, a terceira questão diz assim: leia a informação a seguir e depois responda ao questionamento. Os morcegos possuem um sentido adicional chamado de ecolocalização, que funciona como um sonar, emitindo ondas com mais de 200 mil Hz. Esse recurso auxilia aos morcegos a desviar de obstáculos e capturar presas durante o voo noturno. Por que não conseguimos ouvir essas ondas emitidas pelos morcegos? E aí, por que a gente não consegue ouvir? Então, a gente vai ter que pesquisar, ler o texto e entender por que o nosso ouvido humano não consegue ouvir, tá certo? Quarta questão. Encontre no diagrama abaixo as seguintes palavras que compõem o texto a seguir. Ou seja, eu tenho 5 palavrinhas aí do lado. Vocês irão procurar essas palavras no diagrama e depois irão completar a frase lá embaixo, certo? Página 99. Quinta questão. Como o som é recebido nos seres humanos? Vocês irão explicar aí. Sexta questão. Como o som é emitido pelos seres humanos? Sétima questão. Quais são os sons que deixam você alerta, tranquilo ou tranquila,
inquieto ou inquieta? Isso aí é uma resposta pessoal, né? Cada um vai colocar a sua. E a 8ª questão. Leia a história do eco e depois pesquise e explique o fenômeno de maneira científica. Aí, nesse quadradinho, tem a história, vocês irão ler. Depois, vocês irão pesquisar. Essa pesquisa, ela pode ser feita na internet, ela pode ser feita com livros, tá certo? Que você tiver aí disponível para pesquisa. Combinado? Bem, gente, essa é a atividade de hoje de ciência. Eu espero que todos consigam realizar. E na próxima aula, sexta-feira, a gente faz a correção dessa atividade, tá certo? Então, gente, bons estudos! Bem, dando continuidade à nossa aula de hoje, agora eu trago para vocês componente curricular de História. Ontem nós falamos sobre as capitanias hereditárias. Então, agora a gente vai fazer a correção da atividade que foi para casa, a página 154 à página 156, certo? Então, eu peço a vocês que acompanhem a correção. Façam a correção no livro de vocês. Se tiver errado, apaga, coloca o correto. Se tiver acertado, coloca um certozinho aí do lado, tá bom? Então, vamos lá acompanhar a correção. Vamos dar início à nossa correção sobre o tema capitanias hereditárias. Página 155 do livro de vocês de História. Diz assim a primeira questão. Enumere as frases seguindo a sequência correta dos fatos. Então, gente, essa primeira que tem aí diz assim: em 1540 estava claro que a colonização não seria fácil. Então, essa daí vocês vão colocar como número 5, certo? Depois diz assim: Martim Afonso de Souza fundou a vila de São Vicente. Essa daí vocês vão colocar como número 3. Depois diz: duas expedições foram enviadas ao Brasil, em 1501 e 1503. Essa daí vocês vão colocar como primeira, certo? A coroa portuguesa resolveu criar o governo geral. Essa daí vai ficar como número 6. Portugal enviou para o Brasil uma expedição para expulsar os franceses. Essa daí vai ficar como número 2. E por último, Dom João III decidiu em 1534 implantar em suas novas terras o sistema de capitania hereditária. Essa daí vai ficar como número 4. Combinado? Então, faça a correção aí. A sequência será 5, 3, 1, 6, 2, 4. Sexta questão. Sublinhe a afirmativa correta. Bem, gente, a afirmativa correta do item A será essa. Porque estava preocupado com os grandes lucros proporcionados pelo comércio de especiarias com as Índias. No caso, gente, vai ser a última opção aí do item A. Já no item B, aqui vocês irão sublinhar referente a o que o rei de Portugal decidiu implantar no Brasil em 1534. Bem, gente, ele decidiu implantar o sistema de capitanias hereditárias, certo? Essa é a resposta correta, que no caso, no livro de vocês, é a segunda opção. Vamos lá para a página 156. Na página 156 diz assim: pesquise em livros ou na internet e escreva no mapa o nome das capitanias hereditárias. Então, vamos lá. Aonde tem o número 1, você vai colocar Maranhão, um lote, uma seção. Onde tem o número 2, você irá colocar Maranhão, 2 lotes, 2 seção.
O número 3 é referente ao Ceará. O número 4, Rio Grande. O número 5, Itamaracá. O número 6, Pernambuco. O número 7, Bahia de Todos os Santos. O número 8, Ilhéus. O número 9, Porto Seguro. Dando continuidade, o número 10, Espírito Santo. O número 11, São Tomé. Número 12, São Vicente, um lote, uma seção. Número 13, Santo Amaro. Número 14, São Vicente, 2 lote, 2 seção. E o número 15, Santana, certo? Essa foi a nossa atividade que vocês fizeram como atividade em casa, sozinhos, pesquisando, lendo, tá certo? Espero que todos tenham feito a correção. Quem acertou, coloca o certinho. Quem errou, faz a correção aí direitinho, tá bom? Então, gente, é isso. Bons estudos e um abraço bem forte para vocês. Bem, para finalizar nossa aula de hoje, trago para vocês o componente curricular de português. Nós vamos fazer a correção da aula sobre substantivos, a qual a gente viu sobre substantivos primitivos, substantivos derivados e coletivos. Então, eu peço a vocês que acompanhem a correção, façam as correções necessárias no livro. Se acertou, coloca o certinho. Se estiver errado, apaga e coloca o correto, tá bom? Então, vamos lá para a correção. Vamos lá para a nossa correção da atividade de português, onde a gente falou sobre o substantivo. Atividade da página 127. Dizia assim: observe o exemplo abaixo e continue o exercício completando com o coletivo de cada substantivo. Aí o primeiro coletivo que nós temos aí é o coletivo de peixes, no caso, coletivo cardume. Depois eu tenho abelhas, aí vocês deverão ter colocado aí enxame. Depois eu tenho lobos, alcateia. Depois eu tenho soldados, exército, ovelhas, rebanho, livros, biblioteca, aviões, esquadrilha, animais, fauna, plantas, flora, fotografias, álbum. Quinta questão. Dê o substantivo primitivo para os derivados abaixo. Então, aí vocês teriam os derivados e iriam dar o substantivo primitivo. Então, eu tenho aí o item A. Eu vou ter dedal, dedinho, dedão. Então, o substantivo primitivo aí, no caso, é dedo, certo? O item B, muralha, mural. O substantivo primitivo, muro. O item C, eu vou ter aí casarão, casebre. Substantivo primitivo, casa. Depois eu vou ter boiadeiro, boiada. Substantivo primitivo, boi. Na sexta questão, dizia assim: escreva alguns substantivos próprios para. Aí eu vou ter aí nomes de pessoa e nome de países. Gente, isso aí é pessoal. Nome de pessoa pode ser o nome de qualquer pessoa, certo? Lembrando que com letra maiúscula. A mesma coisa com o nome de países. Você poderia colocar o nome de qualquer país também com letra maiúscula, tá certo? Vamos lá, continuando. 128 agora. Na página 128 tem assim: escreva nas colunas adequadas as palavras primitivas e as derivadas. Aí eu teria um retângulo com as palavras e vocês iriam colocar
no lugar adequado. Então, vamos lá. Eu tenho aí palavras primitivas que vocês iriam colocar: pedra, papel, jornal, terra, vidro, ferro, sapato. As palavras derivadas: pedreira, papelaria, jornaleiro, terrestre, vidraceiro, ferreiro e sapateiro. Oitava questão. Dê o coletivo destes elementos. Aí eu teria aí a imagem de uma estrela. Então, qual é o coletivo aí? No caso, seria constelação. Depois eu teria, embaixo da estrela, uma imagem de uma ilha. Então, eu poderia dar o coletivo de arquipélago. Depois eu teria a imagem de uma árvore. Coletivo, floresta. Depois eu tenho a imagem de um livro. Qual é o coletivo? Biblioteca. E na página 129, na nona questão, dizia assim: escreva as palavras nas colunas adequadas. Eu tenho várias palavras aí dentro do retângulo e eu iria classificá-las em substantivo composto, substantivo derivado, substantivo próprio, substantivo coletivo. Então, as palavras que eu tenho aí como substantivo composto são beija-flor, água-viva, terça-feira. Substantivos derivados: papelaria, sapataria, macarronada. Substantivos próprios: Luísa, Carlos, Renata. E substantivos coletivos: cardume, bando e corja. Não deixem de estudar, tira um tempinho durante o dia para estar estudando, revendo os conteúdos que a gente já viu, vendo em outras fontes também, revendo aqui no canal, revendo no livro de vocês, certo? Então, bons estudos!